Na Argentina, o governo de Javier Milei decidiu proibir a linguagem inclusiva ou neutra em toda a administração pública nacional. Dessa forma, os documentos dos ministérios não poderão incluir o sinal de arroba, x ou e no lugar de outras letras, nem recorrer a palavras no feminino se a palavra no masculino já incluir todos os gêneros. Na semana passada, o Ministério da Defesa da Argentina já tinha publicado uma resolução na qual determinava que os organismos da pasta e as Forças Armadas deverão utilizar o idioma espanhol sob a normativa da Real Academia Espanhola e de manuais das próprias forças de segurança, proibindo a linguagem inclusiva. Vamos ao debate, começando com Caio Coppola. Caio, esta medida do governo Javier Milei é uma medida prioritária ou ela tem como foco uma reação ou um simbolismo político? Bom, certamente não é prioritária e com certeza tem um simbolismo político no sentido de que ela restaura, né, a ordem das coisas e ela desprioriza uma agenda ideológica para que seja cumprida, né, a regra do país, que é o quê? Que a autoridade pública se expresse na língua oficial. Isso consta, inclusive, da Constituição argentina e também a brasileira, para ficar aqui no nosso exemplo. Eu detesto quando o termo utilizado para a linguagem neutra, por assim dizer, ou para a linguagem não binária, é colocado como linguagem inclusiva. Isso não é verdade. Esse tipo de linguagem prejudica a compreensão de alunos e pessoas disléxicas, prejudica a compreensão dos surdos. Então, essa, na verdade, é uma linguagem que exclui. Aqui não vou ficar fazendo a conta de quantas pessoas estão em cada um desses grupos identitários, mas o ponto é, ela não tem nada de inclusiva e ela não tem nada de orgânica. Ninguém aqui fica estanque, parado no tempo, achando que as línguas não podem evoluir. Pelo contrário, elas estão em permanente evolução. Mas isso se dá espontaneamente. Fenômenos linguísticos que vão sendo aproveitados e geralmente no sentido de facilitar a comunicação. Agora, olha, eu até separei um exemplo aqui. Olha isso aqui que interessante, Zé. Uma nota de humor. Parabéns, seu filho é um menino lindo. Na versão hardcore, né, da linguagem neutra, isso, cara, parabéns, sue filho é uma menine linde. E daí você já entende todas as críticas evidentes que eu fiz aqui a esse tipo de linguagem. E vamos lembrar que muitas vezes as pessoas adotam ela de forma fracionada. Então, meus amigos. Só que percebam que você já flexionou o pronome. Né? Por quê? Porque a lógica da nossa língua, né, isso não é por questões ofensivas ou porque é uma expressão do patriarcado, não. A lógica da construção da nossa língua, ela chama para isso. Então, você ficar criando regras que são impostas por uma elite ao resto da sociedade, isso não foi feito de forma orgânica, de forma natural, eu acho que isso sim é militância, isso sim é ideologia, e quando a gente está falando de comunicação governamental, a gente tem que buscar o quê? Precisão e correção. Mesma pergunta a José Eduardo Cardoso: quanto esta medida do governo Milei pode ser tratada como uma prioridade ou como uma medida eivada de simbolismo político? Bom, evidentemente essa medida do Milei, e podemos discutir isso mais tarde, é uma tentativa de desviar o debate da opinião pública em relação ao que ele pretende fazer com a economia da Argentina e tomar outras medidas. Parece evidente. Mas vamos ao mérito da discussão. Por exemplo, Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Pouco sabe que na época da Revolução Francesa isso já tinha uma discussão se não devia ser dos homens e das mulheres. E por que não Declaração dos Direitos do Ser Humano? Toda linguagem, expressa os valores do momento histórico em que ela é utilizada para se comunicar. Ou seja, ela é sempre um produto cultural e a cultura não está construída à margem dos valores e das interpretações dominantes de uma sociedade. A expressão homem, como identificando o ser humano, tem por trás de si o aniquilamento da mulher. Quem manda, quem é entendido é o homem. Por que não mulher?
Esse desvelar ideológico ele é muito importante para a evolução da linguagem. O machismo, ele forja conceitos, palavras, como várias outras situações, como imposições, muitas vezes, de poder externo. No passado, era muito comum a incorporação na nossa linguagem cotidiana de expressões franceses. A França foi um dos mais poderosos impérios do mundo. En passant, eu vou dizer tal coisa. Hoje nós não falamos tanto en passant, mas utilizamos um conjunto de palavras inglesas. Claro, web, e tantas outras, que eu não preciso aqui me referir, ou às vezes até nós incorporamos e abrasileiramos expressões, ou aportuguesamos expressões que são estrangeiras. Ou seja, a linguagem, ela reflete o momento histórico que ela se produz, porque as pessoas, elas expressam estes valores dominantes, alguns marcados pela opressão e pela ideologia. A linguagem neutra é uma tentativa de evolução para denunciar situações que, obviamente, são opressivas. Ela é um avanço. Um governo proibir que as pessoas se comuniquem da melhor forma, sinceramente, isso não é ofensa à liberdade de expressão? Nossa próxima pergunta aqui é como essas medidas podem se refletir, essas medidas de Javier Milei na Argentina sobre linguagem neutra podem se refletir no debate político aqui no Brasil? Começo com Caio Coppola. Bom, já estão refletidas, né? Estamos aqui debatendo a questão. Essa discussão ela é interessante para ver até onde a ideologia pode afetar, né, a organização de um país. Esse foi um problema inventado. Eu vou aqui fazer uma concessão. Vamos supor que a utilização da palavra homem como uma metonímia aí para a humanidade faça algum sentido, que as pessoas se sintam excluídas. Nesse caso, você troca um substantivo por outro. Mas quando a gente fala de linguagem neutras, a gente está falando da declinação de artigos, a declinação de pronomes. É muito complexo. E aí, por isso que eu falo, ela se torna uma linguagem excludente por causa daqueles grupos identitários que são prejudicados. A cognição linguística fica prejudicada. Imagina, aqui, quando abriu o nosso debate, o nosso mediador Yuri Pita falou, olha, sejam bem-vindos. Alguém aí em casa se sentiu excluído? Você está excluído? Então, assim, quando eu me refiro ao telespectador, aí é mais sério ainda, não é nem telespectadores. Eu não preciso falar o telespectador e a telespectadora. Eu posso até falar para dar uma ênfase, né? Mas isso daí é um recurso retórico, né? A norma culta da língua portuguesa ou do castelhano, ela não exclui alguém. O que houve existe uma militância relacionada à ideologia de gênero que inventou um problema, ela criou uma dor social que não havia e inculcou na cabeça das pessoas que se o pronome não for, se a declinação não for neutra ou se não forem utilizadas a declinação masculina e feminina, alguém está necessariamente sendo excluído. E isso não é verdade. Até porque, pessoal, geralmente, quando a gente está falando de ofensa, vamos partir do pressuposto que precisa haver um mínimo de intenção, né, de ofender ou alguma coisa, algum substrato, né, para você atestar essa situação. E não é o que acontece. Aqui é mais uma pauta absolutamente lateral, com um grande protagonismo na nossa cultura atual, mas que não tem cabimento em comunicação oficial, tá, Zé? Então, não é que ele proibiu que as pessoas se manifestem assim. Isso é só no governo. E o governo tem que seguir a norma culta, faz todo sentido. Mesma pergunta, José Eduardo Cardoso. Como essas medidas de Javier Milei na Argentina podem se refletir aqui no Brasil? A palavra ideologia tem vários sentidos. Uma delas é exatamente a visão deturpada do mundo para justificar as relações dos dominantes, que muitos autores trabalham esse conceito. A linguagem é a expressão da ideologia dominante. Por isso, palavras masculinas são utilizadas para incorporar mulheres. Por isso, situações de palavras que afirmam o racismo são utilizadas, mas também situações que afastam e colocam o mundo dividido entre homens e mulheres numa situação binária também acabam sendo repudiadas.
Ou seja, desvelar a ideologia é uma missão da consciência crítica, é transformar. A linguagem neutra, é óbvio, ela tem que servir para esse desvelar. Pode, às vezes, trazer, quando exageradamente colocada, problemas de comunicação? Claro que pode, como tudo pode. Como tudo pode. Agora, a transformação exige a superação desse preconceito que existe em relação a essa dimensão binária de homens e mulheres. O mundo tem que evoluir. E o seu errei. O seu Milei, ele tem uma postura que efetivamente ele quer utilizar essa discussão polarizada numa perspectiva retrógrada para desviar a atenção do povo argentino. Ou seja, objetivamente, liberdade de expressão existe em tudo, nos documentos oficiais ou fora deles. Liberdade de expressão é liberdade de expressão. A linguagem culta. A linguagem não é necessariamente culta nem popular. A linguagem é aquilo que comunica. E quando eu utilizo a transformação da linguagem como um meio de combate à discriminação, eu estou tendo o desenvolvimento da consciência crítica.